Sejam bem-vindos a mais um episódio do Refresco Sonoro Podcast. Esse podcast é para você que é fã de música eletrônica, trabalha com música eletrônica, é fã de algum DJ, produtor, festa, boate, clube, after hour, réveillon. Esse podcast tem um único propósito: trazer conhecimento com histórias reais da cena, de quem fomentou, de quem trouxe todo o investimento desde o início, anos 80, 90, 2000, para hoje a gente falar que temos uma cena aqui no Brasil. É uma grande honra estar aqui com vocês, todas as quartas, em todas as plataformas, YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Kawaii, às 8 da noite, todas as quartas. Queria agradecer desde já ao nosso primeiro apoiador, desde o primeiro dia, o primeiro Smash Burger do Brasil, que é a Burger, e também onde a gente grava, que é a Vega House. Se você busca conhecimento financeiro, busca opções de investimentos, a Vega Crypto é para você. E o Burger, se você ainda não conhece, tem mais de 50 restaurantes no Brasil e é bem legal. Vai lá conhecer. O convidado de hoje faz parte de uma época que ainda se falava em matinê, que era quando a música house estava tomando forma. Hoje a gente tem, sei lá, 15 subgêneros de house. Nessa época tinha uns 3, 4, 5. E esse cara participou de toda essa onda. Os melhores clubes de São Paulo, os melhores festivais, os primeiros festivais, quando a grana chegou de patrocinador, esse cara já estava nos lineups. É, é um cara de muito bom gosto, tá nas melhores festas. Réveillon lá de Trancoso, Taípe, que você conhece ou ainda não conhece. É uma grande honra estar aqui. Esse cara sempre foi muito humilde e conquistou tudo que você pode imaginar. Inclusive, fomentou grande parte da cultura house aqui. Junta mais uns 2, 3 DJs de house. Esse cara, com certeza, é um dos nossos reis. O boné tá aqui de costas, mas eu já vou te falar quem é. Valeu? Buga, muito obrigado. Obrigado você, Michel. Prazer estar Valeu. aqui, obrigado pelo convite. O prazer é nosso, cara. Isso aí. Agora, antes de qualquer coisa, agradecer você por sempre ter um bom gosto que me fazia dançar, Ah, que bom. né? Sempre com a house music, outras vertentes também naquela época, Sim. dos anos 2000. É, de lá para cá muita coisa aconteceu, né? E é isso, né? Vários estilos e como você bem disse na introdução do programa, muita música, muita vertente, mas sempre eh, o house cerceando tudo isso, né? E com muito bom gosto, parabéns, mais uma vez. Quem era o Buga antes do Buga existir, cara? Bom, na verdade, assim, desde que eu me lembro, eu sempre fui um apaixonado por música, desde criança, sempre. Só que eu ainda não eu no começo da minha até antes de ser adolescente, ali pelos 12 anos, 10 anos, 12 anos, eu era guitarrista, cara, gostava de rock and roll, tal, e tenho uma paixão por guitarras até hoje. Mas aí, aos poucos, o negócio foi mudando um pouquinho e aí eu comecei a me interessar muito pelo lado da música eletrônica. Como é que os DJs que eu já estava buscando, procurando, porque naquela época não era tão fácil, né, mas eu fiquei muito interessado na parte técnica, como é que eles passavam de uma música para outra, sem eu perceber que tinha mudado a música. E aquilo me fascinou. Então, foi a hora que eu deixei a guitarra de lado, comprei o primeiro toca-disco, equipamento, e comecei a brincar e para ver se eu aprendia a mixar. Duas perguntas. Quem que te mostrou assim a primeira vez, pegou na sua mão e falou: Isso aqui é um mixer, crossfader, pitch? E a segunda pergunta: desde muito cedo ali você já estava nos melhores clubes, o Base em 96, por exemplo? É, então, vamos lá. Primeiro o equipamento, eu me lembro que foi muito intuitivo e de curiosidade própria. Eu e o Gui Pimentel, que é um grande DJ, grande amigo meu, a gente estava na mesma onda, na mesma época, então a gente trocava muita informação e a gente foi se virando com relação a isso. Mas teve um cara que foi muito importante também, que foi o Silvio Calmon. O Silvio Calmon, ele começou a perceber que eu estava tocando e etcétera, aquela coisa de começo mesmo, uma festinha ali, outra aqui, de amigo, não ganhava nada ainda, era, né, Então foi de anos 90, Buga? foi isso começou, tô falando de 94, 93, 94. E então o Silvio começou a descolar umas músicas pra gente, a gente ouvia muito eu ouvia muito fita do Silvio Calmon,
e e pegava as músicas e tentava Cassete. cassete ainda, e tentava fazer as mixagens iguais. Então foi daí que começou. E aí na sequência que você falou do Clube Base, uma história bem interessante, bem legal, porque eu fui na na pré-inauguração do Base como convidado e fiquei, putz, um clube espetacular, assim, fiquei babando na Base, principalmente na cabine. Sim. A primeira coisa que eu pensei, a hora que eu entrei, eu falei assim: "Você já pensou algum dia tocar nessa cabine?" Era uma E parecia uma colmeia de metal, era né. uma esfera, Era né? uma esfera de metal, bem, eh, underground Sim, mesmo, sim. mas Era demais. era demais, era um negócio muito interessante. E aí, um pouco tempo depois, acho que um mês depois, no máximo, eu estava tocando num evento que era um navio do Cabral. Do Cabralzinho da Camargo Cabral, Exato, que era do Cabral Luciano Huck ainda. isso. Eles resolveram fazer um navio de festa, balada, e e o e o Silvio me chamou para tocar na festa fantasia. E o Ângelo Leuso estava lá. Uau! Não, Mas o Ângelo não era sócio do Cabralzinho, né? não, ele era sócio do BAS, Ah, ele é o idealizador, mas estava né, lá por estava lá por coincidência. uma mega coincidência, uma boa coincidência. Ótima essa É. coincidência. E a hora que eu estava tocando, ele começou a se aproximar, cara. Música boa, pô? Eu me lembro disso até muito como se fosse ontem, tá. E eu falei: "Puta, é o Ângelo, né". Eu fiquei até um pouco nervoso, falei: "Puta merda, e agora, né". Mas aí ele chegou, ficou ali ouvindo um pouquinho, de repente ele falou: "Ó, você tá tocando em algum lugar terça-feira?" Era um sábado à noite. Falei: "Não". Na minha cabeça, né, "não tô tocando terça, não tô tocando quarta, tô tocando nenhum dia". Vamos aí. Mas eu fiz assim, né, "Não, terça eu não tô não". Aí falou: "Então vai lá no Base, eu abri um clube", me contou a história do Base, que eu já sabia, por a gente, né, Ficou na sua? fiquei na minha. "Não, então abri um clube agora, tal, e eu quero que você vá lá fazer um teste, para os meus sócios ouvirem o teu som". Nisso eu fui e virei residente do Base. Sensacional. É, e foi assim que começou, cara, porque daí foi muito marcante, né, foi divisor de águas Os 2 a clubes eram demais. é, é. Você viu o insight do Buga aqui? Gerenciamento de expectativa e a oportunidade certa na hora certa, manteve a calma e conseguiu o Base. O Base, Pois inclusive, é. foi os primeiros gringos tocavam por ali, né? Poxa, passaram alguns muito, importantes, relevantes, né, Denny Tenali, a Sasha, Roger Sanches, eh, Paul van Dyk, assim, muitos mesmo, Muitos, cara, muitos. muitos. Você teve eu me lembro que eu frequentava o Cabralzinho, e quando eu conheci o Base, foi 1 ou 2 vezes só que eu estive lá no Base, eu ia mais no Cabralzinho. Tá. O teu som do Cabralzinho para o Base, teve uma atualizada? Como é que foi essa época? Nessa época, Você eu acho mudou a direção musical ali um que pouquinho? não, não muito não. Mas o Base era mais som, Um mais pouquinho mais, cabeça, né? pouquinho mais. É. É. Mas ele já me levou lá, porque ele queria algo que não fosse tão pesado, né, nas palavras dele. Ele queria um meio termo ali, porque era um clube grande, eh que estava, de certa forma, eh, atraindo, públicos de várias tribos diferentes, Sim. então ele precisava ter ele não queria ser o óbvio, mas ele também não podia ser muito cabeçudo. Que é o que formou a essência do Buga, né? Foi, Porque você é um cara que consegue, com uma multidão ou com um círculo fechado de pessoas menores, agradar e fazer as pessoas dançarem, sim, né? espero que É o sim. feeling, né, Buga? É, É o feeling, é a diversão, é. que é o grande lance do DJ, né, Rafinha? Bom dia, boa noite, tudo certo aí, Rafa? Olha, tudo Que o certo? feeling é tão importante, né, É cara? muito O importante. feeling do Buga é sensacional, cara. Ele pode tocar em qualquer momento do dia, das 24 horas, ele sabe o que faz. É um E DJ é, de verdade. e é interessante que o Guga, mais um DJ falou que veio do rock, que a gente sempre fala que o movimento eletrônico é muito parecido com o rock, né? Sim, E é tipo assim, os instrumentos, tudo assim, você vê que é muito. Mas isso é interessante por causa do feeling, porque o conhecimento musical você precisa escutar a música, é o feeling, né? é isso aí. Pegar 10 ou
15 mil pessoas, tem que sempre agradar. Ô, Buga, essa época o rock subiu muito a régua, né? Hoje em dia os ídolos tá mais difícil de encontrar ídolos, né? Assim, com essa qualidade, coisas diferentes, né? Eu já pensei um pouco sobre isso e como eu vejo, né, eu acho que tem muita coisa boa, porém para ter essa dimensão do que eu imagino que você esteja falando, acho muito difícil surgir um Rolling Stones de novo, né, ou um U2 de novo, porque as coisas elas estão, no meu ver, tá, um pouco mais divididas. Você tem acesso desde o cara que tá tocando no quarto dele, até uma banda que começa a fazer sucesso, porém são coisas menores, né, então tem muita coisa boa, porém pulverizado. Muito. É. Ô, Buga, desde o início você chegou a enfrentar alguma barreira familiar, assim, por falar, opa, sou DJ? Ah, eu não diria barreira, meus pais ficaram um pouco preocupados, né, eu venho de uma família que, até respondendo melhor a sua primeira pergunta, eu cheguei a trabalhar com meu pai um pouco logo que eu entrei na faculdade, e escritório, aquela coisa, uma burocrática, tal. E quando eu comecei a ter uma rotina noturna, que começou a complicar para eu acordar cedo e fazer o trabalho que eu tinha que fazer de dia, É eu difícil o equilíbrio, né? difícil. E eu demorei um pouco para tomar coragem de chegar para o meu pai e falar: "Olha, eu vou por aqui agora, porque tá dando mais certo aqui, tô mais feliz aqui". E eu já não consigo atender, porque eu estava tocando 3, 4 vezes por semana, indo dormir 6, 7 da manhã e tinha que tomar um banho para ir trabalhar. E eu decidi, tive uma conversa com meu pai, ele foi Logo ali o quê? 97, 98? um pouco antes, isso foi em 96. Aí Plastic Dreams, JD, não é? exatamente. Que época boa. E aí ele foi super compreensivo, eu achei que ele recebeu, eu estava um pouco receoso de como ele ia receber aquilo, e na verdade ele acabou me apoiando. Ele falou assim: "Tudo bem, se você está confiante nisso aqui, vai, nesse meio eu sei que está começando também, se alguma coisa acontecer, a gente conversa de novo", e tudo fluiu bem, segui em frente. Você acha que o apoio familiar, para quem sonha em viver da música, ele é fundamental? No meu caso fez muita diferença, né, assim, que eles foram, mesmo que no começo tivesse um pouquinho, assim, pé atrás, DJ, e, né, aquela Mas logo na sequência ali já começou a aparecer coisa ruim na televisão, né? Tem então, muita rave, tem muito sei o quê. Aí ficava naquela coisa, será que ele tá bem? será que ele tá bem, será que ele não tá? Você vê, minha mãe não tinha muita ideia do que era um DJ mesmo, então ela Tocava escondido ainda às vezes, né? Alguns caras, né? exato. Então ela estava meio assim, Escondido que eu digo na cabine, na né? cabine, Não tinha muito total. a... Não, eu cheguei a fazer festa que você Ninguém via. nem via o DJ. Bizarro, né. Mas você vê como desenvolve o feeling, galera. A gente tava de uma época que o DJ nem tinha uma cabine, então ele tocava escondido. Mas aí o que desperta? O senso da emoção, da música, da qualidade. Você teve uma escola muito boa, né? Você falou de Dan Tenaglia, Sasha, Paul Van Dyk, entre outros nomes aí. Você acha que isso foi a época de ouro da música eletrônica, Bugar? Olha, eu não sei se foi a época de ouro, eu acho que hoje a gente tem outras pessoas que representam o esses papéis tão importantes quanto. Tudo é uma questão do tempo, né, as coisas vão se, eh, realinhando, recomeçando. Pra mim eu vejo com bons olhos, tanto essa época quanto a época que eu vivo hoje, em relação a influências, a quem eu ouço, a quem me chama a atenção como DJ, né. Então, assim, claro que se você parar pra pensar no Brasil, foi quando começou as coisas realmente começaram a acontecer no mainstream, né, pra música eletrônica, eh, os call beats, Isso qual foi? 99, né? 2000? 99, 2000? Foi por aí. por aí. 99, 2000. Então, coisas gigantescas, né, Muito gigante. em torno da música eletrônica. E esses caras, eles eram os caras mais importantes que tinham na época, né, Erick Morillo, David Morales, É, eh, verdade. Frank Knuckles. Meu Deus. Então, assim, se for, vou falando aqui, cara,
realmente tiveram um papel muito importante. Mas eu acredito que agora, para a geração nova, outros caras tenham também essa importância, essa relevância, para estar formando esses novos adeptos aí da molecada, né? Sabe o que eu sinto falta dessa época? Que cada música era uma música. É, Isso era muito legal. é. Hoje em dia é tudo mesmo. Tem muito, né? Mas do mesmo, assim. Muito, porque é isso, aumentou muito a facilidade para se produzir, O que é bom. o que é bom, não é ruim. Mas. Mas é difícil. É assim, alguns anos atrás era fácil identificar 1, 2, 3 hits por ano, né? Numa temporada Sim. europeia, etc. Meu, aqui, Tá difícil ter hit hoje hoje. em dia é difícil ter hit, Tá porque difícil. tem muita coisa mesmo, muito. Buga, você se lembra de uma lição do Ângelo Leuzzi ou de alguém dessa época? Um conselho assim que você jamais esqueceu na sua jornada? Olha, você sabe o Ângelo, ele acabou virando meu amigo no decorrer dos anos. A gente se dava muito bem, conversava sobre música, tudo. Não me lembro nada específico. Eu gostava muito da maneira como ele conduzia os negócios dele e a paixão que ele tinha pela música também. Mas eu lembro muito do Guedes, o Ricardo Guedes, porque eu cheguei a tocar com ele algumas vezes, em algumas festas, inclusive no Clube Base. E eu lembro que não chegou a ser um conselho, mas eu estava ali na minha música de abertura, minha primeira música. Ele chegou assim: "Não, pode dar um totozinho aqui no pitch que tá um pouquinho lenta essa música, pode ser um pouquinho mais rápida". E eu adorei, falei: "Pô", eu estava ali morrendo de medo, né. Ele: "Não, não, pode ser um pouquinho mais rápido assim". Falei: "Não, perfeito então, maravilha". Que legal. É, legal demais, cara. Eu me lembro desse momento que eu falei, opa, esse pitch pode ser um pouco. Faz sentido, hein? Esse pitch porque eu estava ali todo papai e mamãe, sabe assim, todo Olha lá. House Definition, olha só. Aliás, você falando agora do Guedes, cara, e quantas noites eu não vi sua na Fênix, no Cabralzinho, no Base só 2, mas houveram, e em tantas outras festas. A tua técnica de mixagem, eu acho que tem uma similaridade de referência como a do Guedes fazia. Um pouco mais longa, numa pegada. Ele me influenciou muito, É, porque ele tocava muito bem, né. lembrando agora, tem muito É, a ver. Você aprendeu com ele umas coisas, Buga. aprendi, ainda bem. Que bom, cara. Que bom, Pô. um excelente professor e aprendi da melhor maneira, né, vendo ele tocar. Se você lembra do Ricardo Guedes, deixa um comentário aí. E só esse papo aqui de 15, 20 minutos com o Buga já merece teu like. Beleza? Não é, Rafinha? Com certeza. Que aula aqui com o Buga. Aula. E o Guedes também foi um cara que me influenciou também. Eu sempre gostei das mixagens dele, então Olha eu. aí. As mixagens longas, aquela que pegava o kick fazia o fade, né? Ele sempre fazia, cara, que esse cara era um gênio. Era um gênio. Aqui, ó, para quem não sabe, o Guedes tinha um projeto chamado House Definition e é um dos papas do house brasileiro. Ô Buga, o que ninguém te avisou por seguir esse caminho na época, hein? E se tivesse te avisado, você teria feito diferente. Cara, foi tudo tão intuitivo, no meu caso, que eu fui simplesmente fazendo. Porque eu nunca pensei que eu fosse virar DJ profissional, que fosse ser o meu trabalho mesmo, como é até hoje. Mas também, como eu te falei, chegou uma hora que as coisas foram acontecendo naturalmente, foi tomando conta da minha agenda, e eu acho que eu simplesmente falei: "Agora é por aqui". E aí eu investi nisso, né. Aí eu fui me dedicar de uma forma um pouco mais assídua no sentido de: "Poxa, então já que você vai fazer como profissão, você vai ter que aprender um monte de coisa ainda, fazer bem feito o negócio, né, para virar um negócio, que você continue tendo o mesmo prazer, a mesma felicidade de estar fazendo, porém agora também é um negócio". Que momento que você entendeu que o Buga tinha uma voz própria na cabine? Putz, foi um pouco eu posso te dar um exemplo de um episódio com o Ângelo também. Porque quando eu comecei a tocar já praticamente estava certo que eu ia ser o residente do Base. O DJ residente da época, ele ficou um pouco enciumado. E numa dessas noites, no começo da noite, o Ângelo nem tinha chegado, e eu ia eu eu ia começar a tocar, esse cara, ele foi bem, para não usar nenhum
palavra feia aqui, o cara foi bem mal educado comigo, deu uma carteirada assim meio totalmente torta, peguei minhas coisas, sem falar uma palavra, e fui descendo a escada para ir embora do bar. No que eu tô descendo, o Ângelo chegou. Tava subindo, ô, onde você vai? Falei, olha, não tem condições de trabalhar mais aqui, vou embora. O cara falou isso assim pra mim. Ele falou assim, não, ele vai embora, você não, você vai ficar. E eu falei, opa, Falta de educação total. total. Ou foi pegadinha no mixer ali, uma Não, sacanagem? Falta de educação. ele ficou, ele queria, que eu me lembro, assim, ele foi bem assim, porque você não pode tocar essas músicas eu que toco, como se essa música fosse dele, né, autorais dele, e assim, existia todo um lance do horário, também tava dando Você sequência no dividiu a trabalho dele. Eu tava dando sequência no trabalho dele. Ele era o cara que abria a noite, eu vinha logo na sequência, e depois tinha o terceiro DJ. E aí, meu, mas assim, bem escroto mesmo. Será que eu conheço? Será que eu conheço? Mas eu não quero saber disso. É. Você aprendeu mais acertando ou errando nessa jornada aí de carreira? Aliás, Buga, a gente tá falando o quê? De 35 anos de carreira? Por aí. 35 anos de carreira. Palmas aí. Meu Deus do céu. Não é para qualquer um, não. 35 anos, difícil. Comecei cedo, Rafa, bem cedo. E o Buga é muito consistente e sempre com a mesma educação. Que legal. Isso é um ótimo exemplo para vocês, novos, com toda a humildade do mundo. Tem muito que ensinar o Buga aqui. Buga, você deu umas erradas aí? E aprendeu mais com os erros ou com os acertos? Aprendi com os dois, né? É? Aprendi com os acertos, a valorizar os acertos. Tem um erro que você consegue falar? Cara, um específico assim de supetão, não lembro de cabeça, mas eu já errei bastante. É. Já errei bastante. O som do Buga nasceu desde sempre no house, Desde sempre no house. mas você fazia uma temporada em Campos que você também, né? Era normal, né, Buga, você fazer um house, um techno, um trance? Explica Passear para essa geração aí. Porque, assim, você comentou da Fênix. Na Fênix era um lugar que eu tocava por um tempo longo. Eu fazia... É um long set. É um long set, como a gente diz, né? Então tinha que... Para mim era meio que natural dar uma transitada, né? Por esses estilos. E era normal nessa época, né? Era normal. E Você fazia o quê? Umas 5 horinhas ali, né? Você entrava umas 2 da manhã e e até até o umas 6, final. né? Certo? Fácil. Saudades? Foi uma boa época. Eu gostava de tocar na Fênix, era legal. Era Tocava divertido, a na molecada ia pra dançar. ia. Eu tinha que falsificar RG pra entrar lá. Outro lugar que me lembro muito bem também, tenho ótimas recordações, foi o Sirena, Ótimos. em Maresias. Verdade. Foi muito legal também. Enfim, Mas você era um cara regular ali, né? na época, Não era residente, né? eu tocava uma vez por mês no Sirena. E você intercalava com a Anzu, não era? Isso. Fazia Azul também. Boa. E aí, aí 2000 pra frente já tinha disco também aqui em São Paulo. Porra, quarta-feira demais. Na quarta-feira era o Felipe Venâncio, que foi uma noite muito legal. Aí geralmente eu tocava nas quintas. Geralmente, né? Isso. E foi bem legal também, uma época muito boa também. Caramba, Buga, você pegou os menores clubes, cara. Essa dobradinha de Sirena e Anzu, nessa época não tinha o Arung, não tinha Green Valley, não tinha nada. Tava Vieram começando depois, Que demais isso, cara. Demais. Porra, eu acho que foi a época de ouro, cara. Pode ser. Eu acho que foi, meu. Acho que foi. Pode ser. É que, assim, sabe o que eu costumo dizer, Michel? O pessoal mais novo, seus 20 anos aí, eles não têm essa referência. Então, com certeza, eles estão criando as memórias deles agora. É a primeira. Então, eles vão ter também Em algum momento, né? esse momento de ouro deles, entendeu? Eu não gosto de ser. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: essa época é de ouro, mas a de hoje também é muito boa. Eu não sou muito saudosista, no sentido assim, puta, já foi bom, agora não é mais. Não, as coisas mudaram. Elas vão se transformando e a gente tem mais retrovisor para ver como foi, como não foi, né? Você tocou num ótimo ponto, Buga. Você acha que a gente está iniciando um novo ciclo via cafeteria, via bar? Porque nessa época, o que eu quero dizer da época de ouro é que você executava uma música lá e era um frenesi, bro. Sim. Né? Hoje, esse frenesi não é a mesma coisa num bar,
Não. num mini club. Eu sei que as pessoas é que fazem o ambiente, eu sei. Mas aquela coisa do sound system, da iluminação, do DJ ali e É tal. diferente. Você acha que é um novo ciclo? Pode ser, Principalmente para São Paulo, assim, que tem pode muito ser, bar agora e pode tal. ser. Pode ser sim. Eu vejo de uma forma até uma parte dessa geração que está começando a sair agora, dos seus 16, 17, 18 para frente, que está muito interessado em house music. Eles estão muito interessados em house music, entendeu? Então isso por si só, considerando todas as outras vertentes que chegam muito forte, né, aqui no Brasil principalmente, né, outros estilos que, né, eu tô achando muito legal isso, porque eles estão realmente indo pro ouvir Kind Music nessas festas grandes, Marco Carola, Circo louco. Circo Louco, Quem diria, né, e Buga? pô, Lembra, meu? então, Disse 10 no lugar de louco, olha aí, tá cara, entre vendo? aspas. Tá vendo? E abriu a cabeça dos jovens. Maravilhoso isso, Maravilhoso, cara. maravilhoso. Então, eu falo, nós temos Música esperança. sofisticada, né, cara? Música boa, cara. Música sofisticada. House music bom, sofisticado, de boa qualidade, bem tocada, né, e com uma galera que quer se divertir, cara, que quer... Eu vi essa frase com um colega seu, que é o Silvio, não o Calmon, Aham, com o Silvio Colchon. Colchon. Ele disse que o underground tá virando mainstream, o mainstream virou underground. Tá uma coisa assim. Sim, faz sentido. E antes a gente ouvia o Guetta para 25 mil pessoas, 20 mil em São Paulo. Hoje a gente vê o Solomon. É, Antes a gente viu uma festa da Ministry of Sound. Hoje a gente vê uma festa do Circo Circo Louco, né? exatamente. E isso é muito interessante, né? Isso é muito interessante pra gente. Os teus sets de Trancoso, por exemplo, Taípe lá, sempre foi com uma linha avançada e à frente do tempo? Ou você percebe que a geração de uma década para cá tá um pouco mais underground também? Eu sei que lá é diferente, tá? Tá, mas eu acho que eles estão um pouco mais receptivos para ouvir um pouco mais Isso é muito bom, né, cara? muito bom. De não precisar fazer o mesmo sempre, Tocar né? o que as pessoas esperam. Eu acho que eles estão bem mais receptivos e curiosos para terem essa sensação daquilo que não necessariamente eles conhecem como o nome da música, mas eles sabem o efeito que aquilo causa neles, né? Essa euforia, essa felicidade, de puta, olha esse som, eu nunca ouvi essa música e ela tem a capacidade de gerar uma emoção da mesma forma que um hit, entendeu? Buga, você construiu uma marca ao longo desses 35 anos que para mim é muito clara, assim, o foco na qualidade musical. Que dica ou que insight você poderia dizer para uma geração, um fã aí seu que pretende construir uma marca em torno da música para ser duradouro? Você nunca foi um cara que tocou de tudo, por exemplo. Eu vejo muitos caras se perder com isso. É, no meu ponto de vista, é o propósito, né? Você quer ser famoso e tomar vodka de graça ou você quer fazer o que você gosta? Uhum. Porque quando você faz o que você gosta, é genuíno. Então você vai aprender a fazer de verdade aquilo. Você não vai enganar ninguém, né? Então, para mim, é a base de tudo. Qual que é o propósito? Você quer o quê? Você tá achando que é fácil? Que você chegar ali, apertar um play e vai sair tudo pronto para você? A gente sabe de casos que até dão certo, ficam famosos, ganham dinheiro. Bom, se for o teu propósito esse, segue em frente. É um jogo. Buga, eu nunca vi você perder uma pista. Nesses, sei lá, te conheço, te ouvi a primeira vez em 96, 97. Nunca vi você perder uma pista. Você tem algum ritual ao chegar num evento? Porque, assim, você não é um cara que chega muito antes, mas também não chega muito em cima, né? Sim. Como que é o Buga conectado para ver o que tá acontecendo e começar a primeira música? Normalmente eu gosto de chegar 1 hora antes do meu horário para realmente pegar um pouco da energia do que está acontecendo, temperatura mesmo, né? Quem está tocando antes, o que está tocando antes, dar uma olhada no público, ver como é que a minha leitura, para onde vai a hora que chegar a minha vez, e dali partir meu voo, né? Dali começar a pegar dali. Você é um cara que observa tudo? Por exemplo, a luz tá no tempo, Tudo, o som tá no volume, tudo, tudo. tudo. Puta. Qualidade, volume, luz, o público, a posição das caixas, tudo. Aí você lembra do Guedes, e esse pitch aí? Então, tá vendo? Tá mais rápido ou tá diminuindo de novo? Hoje tá mais rápido. Tá. Hoje tá mais rápido. Hoje, O seu BPM, Buga? hoje eu tenho tocado em torno de 127.
Legal, pô. É. Nem lá, nem cá. Nem lá nem cá. Então é isso. Se precisar, conforme o horário, eu vou começar um pouquinho mais lento. E conforme for desenvolvendo a noite, vou chegar até 130. Conforme, né, determinado momento ali. Você sabe que o corpo humano, você com certeza sabe disso, mas o 100, se não me engano, é o 125 ou 126. Você não precisa beber nada. O 125, se você ficar ali uma horinha, você já entra Ele entra. em êxtase. Olha aí. Não é? É isso mesmo. O corpo, ele se. Eu não sei a explicação científica disso, Rafa. Mas a música eletrônica tem esse poder de te colocar É em transe. vibracional, é vibracional. Em transe é o 125, se eu não me engano. Exato. É vibracional. Nessa faixa de 126 a 130 ali, dependendo da frequência da pessoa. Mas é interessante isso também, porque o DJ ele tem que saber isso também, Sim. né? Porque isso também movimenta a pista, ele fala. Sim, mas ninguém sabe disso, cara. Ninguém Outra sabe coisa também, tocar música em tom. Tem muito DJ que não toca música em tom. Ah, mas isso aí na época nem tinha esse negócio de tom. A música tem que ser boa, meu. Verdade. Você é um cara que precisou improvisar em algumas pistas aí? Lembra de algum improviso que você não esperava que aconteceu e teve que improvisar e deu tudo certo? Ah, já aconteceu, com certeza, algumas vezes que tive que não era nada do que estava esperando e a acontece, você pega ali uma festa que nada dá muito certo. Acontece, A claro. mistura do público não é homogênea, enfim, o sound system não sei o quê, o cara que tocou antes já também não foi tão legal, e aí você tenta se virar nos 30, né? Bom, que eu não dá pra fazer mágica também numa situação dessa. Mas é isso, eu tento me adaptar dentro do que eu tenho, do leque que eu tenho para trabalhar, facilitar o máximo que eu conseguir nesse momento, né. Uma dúvida pessoal, Bugar. Como Vai. é que você organiza teu pendrive? Qual o nome das pastas e onde estão os coringas? Como é que é o nome da pasta coringa? Quando eu tocava com disco de vinil, era muito fácil isso, porque você olhava para a capa do disco, você não Você ainda precisava tem? nem ler. Você ainda tem? Tenho todos, Ó. eu não me desfiz da minha coleção. Que bom. E eu tenho mais de 5.000 discos. Mas depois a gente foi para o CD, aí como que eu fazia? Eu gravava uma música pro CD, para escrever em letra grande, então eu dava com umas pastas gigantescas, Não se perde tão fácil? não me perco tão fácil, tenho todas as combinações possíveis que eu quiser, enfim, me achei. Aí tá, a hora que tá ficando bom no CD, não, agora é pendrive. Puta merda, agora eu vou ter que olhar para um visorzinho ali, Não tinha capa ainda, né? linha por linha, não existia record box, nada, você jogava negócio ali, era música solta, você tinha que ficar procurando em linhas. Você É. prefere o CDJ-100 ou o Denon 2500? Não, eu tive o primeiro, o meu Pioneer foi o 500, cara, era Ele, grandão. o grandão. Eu tenho Não era Gemini 500? não, era o Não, Pioneer era Pioneer, 500, desculpa. foi o primeiro, Aquele pretão assim. pretão assim, bem legal. E aí e o pendrive depois da era quando chegou o record box, cara, eu começo a fazer pastas e invento algum nome que pra mim faz sentido pra aquela festa, só isso. Então você monta por evento uma pasta. Vou montando por evento, vai acumulando. Óbvio que assim, não, para essa festa eu vou pôr aqui. Óbvio que eu vou chegar lá na festa, puta, deixa eu Você olhar gosta isso. Aí eu começo a fazer os Fala crossovers. 2 nomes de pasta aí. Quero Cara, saber, Bugar. eu invento coisa da minha cabeça, assim, tipo, sei lá, deixa eu pensar um nome assim. Puta. Tem uma que você tem há bastante tempo lá, vai. Não, tem uma que eu ponho, que eu lembrei agora, é Fire. Fire. Não tem como se- errar. Mas eu escrevi do jeito como se- Engraçadinho. é, Que é o Coringão. é um grande coringa É ali. um Coringa. Entendi. Cara, e a tua festa, Bugar? Como é que nasceu a Paradiso, cara? Paradiso, ela completou em setembro 7 anos. E ela nasceu numa conversa com desculpa, Imagina. com o Gabriel Nemi, que é um dos meus sócios, teve a ideia de fazer uma festa de dia, à tarde, para atrair um público. Ele achou que estava carente de um público mais adulto para uma festa Mais diurna. mais diurna. E aí a gente foi conversar com o Anuar. O Anuar é sócio do restaurante Jamile. E a Carol, que é o quarto elemento na nossa sociedade, que é uma grande amiga também, e que já promovia festas, etc.
E o Anwar tinha acabado de reformar o rooftop do restaurante, e ele falou assim: "Olha, eu tô com um lugar lá novo, pronto, tem bar". A gente não sabia o que ia ser a festa, era para um teste. E a gente fez nesse rooftop e a festa deu muito certo. Festa pequena, 200 pessoas, e deu muito certo. E começou assim. De lá para cá a gente passou para um outro lugar que chama Birds, em Pinheiros. Depois a gente foi para o Café Hotel. E agora a gente vai encerrar esse ano de 2025 no Starlane, que é um bar na Rebouçinhas. Esse episódio tá indo ao ar em fevereiro. Mas sigam o Buga no @Paradiso Party, né, Buga? É Paradiso The Party. Para ter mais informações. A música do Buga é fundamental você ouvi-la. Você tá num momento de vida que ainda flerta com a produção musical, Buga? Agora um pouco mais. Eu fiquei muito tempo parado em relação a isso, mas agora, como meu filho tá tocando e ele tá produzindo, isso me estimulou. Só pela convivência e. Ele tá estudando o software? Tá, Que legal! sim. Uau! Então a gente tem feito até algumas coisas juntos assim, Que sabe? divertido, Buga. É. É o sonho de um pai, cara. É sensacional. Então é gostoso. Então isso tá me fazendo me estimulando muito a voltar a mexer nos softwares. Então, E ele tá dedicado no Ableton Live? Qual que é? tá usando o Ableton, ele sabe usar o Logic também, porque eu usava Logic. E agora ele tá me convencendo que eu tenho que ir pro Ableton. Vou falar nossa, tá? Você me Lógico, permite. lógico. O Logic era o top of mind ali. É, Mas o Ableton é muito intuitivo, cara. é o que ele tá me dizendo. Não é? E eu tenho que acreditar, porque todo mundo que usa fala a mesma coisa, É né? intuitivo, cara. É É, intuitivo. é. Ô, Buga, o que os DJs jovens ainda não entenderam de leitura de pista? Eu sei que isso aqui não é um autoajuda, mas eu queria muito sua opinião, cara. Ah, às vezes o cara não tem, né? Às vezes ele não tem. Às vezes ele quer chegar com o set pronto e qualquer coisinha que ele precisa mudar de rota ali, ele fica perdido. E aí não sabe, é só vendo mesmo, sentindo. Será que os DJs não entenderam ainda que nem sempre eles serão os headliners, Buga? É um ponto interessante também, né? E eu defendo tanto o primeiro DJ, né? O DJ de warm-up, que é o cara, do meu ponto de vista, é o mais importante da noite. Porque ele que vai ditar o tom de tudo que vai acontecer dali para frente, né? É É fundamental. fundamental. Pô, Fundamental ele dar o tom mesmo, né? Ter a leitura, como você bem disse, ter a leitura daquela festa, do tempo daquela festa, quem é o headliner, quem que é o outro DJ, entendeu? E para você construir uma noite com começo, meio e fim. E de forma que faça sentido tudo isso. Não pode ser um negócio, né, perdido. isso é interessante, Buga, porque a gente estava acostumado aí num clube do Anjo Leuze e saber o que encontrar. Sim, Então isso fidelizava nós sim, a retornar naquele lugar. sim. E parece que os clubes atuais perderam isso. Porque um dia toca um BPM super rápido, o outro toca funk, o outro toca samba, o outro toca um house, o outro. Você não tem fidelidade do cliente. A tua padaria, por exemplo, deve ser uma padaria que você frequenta há 30 anos. É. O clube que nós íamos tinha essa fidelidade. Eu sei o que encontrar no clube do Ângelo. Eu sei o que encontrar no Cabralzinho, eu sei o que encontrar no Base, eu sei o que encontrar no Love, no Anzu, no Sirena. Será que é por isso que o cliente não está tão fiel aos clubes? Ou eu estou viajando? Não, você não está viajando. Eu acho que mudou muito também, assim, o formato, né? Não, a gente não tem mais tanto Mas por clube, né? que não tem? Cadê a fidelização dos clientes? Eu acho que começou a mudar isso. Isso é um palpite, porque eu vi isso acontecer. Vi. Quando ficou proibido fumar nos lugares, as pistas começaram a exagerar, ficar vazias e os fumódromos, que eram os curraizinhos assim, lotados. As pessoas assim, morrendo assim nos fumódromos. Me lembro. Começaram a surgir as festas itinerantes, de dia ou de noite, que fosse, mas cada vez num lugar diferente. Deu uma panicada essa época. Então, Me lembro. então, Verdade, Buga. é, O Buga é o primeiro que comenta isso. e aí eu notei que conforme ia mudando a geração,
né, porque isso foram uns anos, assim, Uhum. etc, que foi... Uns 10, 15, pô. Não, e aí os clubes foram diminuindo, foram aparecendo mais festas itinerantes, mais festas esporádicas, os labels, e porque esse cara que ali, vamos chamar, que agora ele era o dono da noite, como cliente, ele não queria mais exatamente o que você falou que pra gente era legal. A gente nem tinha como, muitas vezes ainda não tinha nem celular, né? E eu sabia que encontrar lá, porque Tinha um era... negócio desse tamanho assim, pesado. Não, então, mas assim, você sabia que você ia encontrar aquelas pessoas, você repetia o padrão, e eu acho que dali quando teve essa mudança, esse público novo não quis mais isso. Ele quis o quê? Não, cada dia eu quero num lugar. Eu não quero todo dia estar num lugar fechado, Começou aí, Buga, é verdade, cara. né? É a minha percepção disso, tá? Verdade. Mas eu acho que ainda tem lugares que conseguem manter um cardápio musical mais escalonado, né? A gente tem, Tão importante isso, eu né? me lembrei agora a Heavy House, que é um grupo Verdade, que, verdade. sabe, ele consegue fazer o cardápio durante a semana toda e manter assim, mais ou menos assim, tal dia é esse tipo de som, tal dia é aquele tipo de som, né? The Edge, você sabe que já sabe que vai esperar também, enfim, mas são poucos hoje em dia mesmo. Muito pouco. Mudou. Eu lembro que tinha... E aí, Rafa? Não, tipo assim, hoje, perguntando, por que dessa falta? O que que a gente pode fazer para mudar isso, né? Será que é construir essa cultura de novo, de clube? Eu acho que é o início de um ciclo novo isso aí. Isso aí é um ciclo novo, porque algumas pessoas que a gente vê foram conversando que realmente o eletrônico está voltando ao nicho, né? Isso. Ele está voltando ao nicho e toda vez que volta ao nicho, os espaços também têm que ser menor, né, ali para ser. E também um ponto interessante que é realmente como a cultura e a política pode movimentar a cultura, né? Realmente era clube e depois por causa do porque eu lembro, foi em 2007, Por aí. 2006 foi a votação, em 2007 que Grande. não, acabou, Ah. não fumou mais. E realmente foi essa mudança. Teve grande impacto. Teve, Verdade. e eu tava vendo aquilo acontecer, né? A gente tocar noites boas, pista vazia, fumódromo cheio. É, verdade. Bom, aliás, esse é um ponto importante. Quando se tem um show seu, um gig seu em festival, as pessoas querem conhecer, rodar, né? Sim, Então, obviamente, você tem muito mais pessoas, mas uma energia diferente, porque ela transita muito no festival, né? E num clube, não, ela tá ali pronta, de frente a ti, sem sair muito. O máximo que ela faz é ir no banheiro, sim, ou no bar. sim. Você, como Buga, você vai falar clube, mas é óbvio que você tocou nos maiores festivais do Brasil. E aí, tem algum gostinho a mais? Pra lá ou pra cá, ou nada a ver? Não, Cada gig é um gig, né? cada dia de um jeito. Cada dia de um jeito e não tenho uma grande preferência. Para mim, desde que seja uma boa noite, tá tudo certo. Eu sei que você construiu a tua carreira há muitos anos, né? É difícil citar um só. Mas você se lembra de alguma noite ou um festival que mudou sua trajetória? Eu sei que são ao longo de muitos anos, né, Bugar? Mas teve algum turnaround aí que você se lembra? Eu lembro que foi muito marcante outra coisa, a Parada da Paz, né? Não sei se você lembra. Claro, cara. Puta, Pô, foi um negócio muito interessante porque, né, na República do Líbano, aqueles caminhões trio elétricos de música eletrônica, aquilo para mim foi muito marcante, assim, também para... foi um marco, né? Foi, cara, pra mexer com a cabeça mesmo, falei: "Nossa, olha e ver aquelas avenidas lotadas de gente, né, então assim, muito legal, né, ainda mais naquela época, que eu não sabe." Buga, eu fiz essa pergunta para 50 DJs, com mais ou menos no mínimo 20 anos de carreira, e você é o primeiro que fala da Parada Paz, cara. Que interessante. Porque me marcou muito, entendeu. Poxa, pra mim foi emblemático aquilo, você tá tocando nas ruas de São Paulo, né, Interessante. e É um verdade. negócio, um evento Pô, muito diferente, né, acessível a a todos. todos. E Que divertido ouvir isso do Buga, cara. Eu imaginei que ele ia falar outra coisa, cara. Que legal, você me deu uma invertida agora. Pô, cara, eu me lembro sim da Parada Paz, cara. é, Porra, era demais, meu. Tinha vários trucks, vários vários caminhões. caminhões. Tô tentando lembrar o nome dos caminhões. Então, eu acho que teve... Tinha do Lovier? Tinha do Lavier, tinha acho que da Tribe, talvez, não sei. Tinha. Tô lembrando assim, vários núcleos. Puta, que legal E aí isso. terminava lá naquele empurra-empurra, né? Que tem um nome correto, mas ele tem uma... No Ibirapuera ali. É,
E ali ainda ficou um tempo ali, aí todos os caminhões juntos, puta, um negócio bem marcante, assim. Você já pensou em parar em algum momento? Não, Jamais? jamais. Yes! Cara, e naquele momento que a gente viveu meio estranho, cara, não podia aglomerar, tal, qual que foi a tua Puta. terapia, cara? Minha terapia, Ou como é que foi esse equilíbrio mental aí? Porque foi um negócio tirou a gente de uma biologia, né, acostumado Puta. com aquela rotina. sim. E principalmente nós, cara, que tinha aquela agenda pra cumprir aos fins de semana e Primeiro eu saí, o último a voltar, né? primeira sai, última a voltar. É, porque, enfim, mas que aconteceu um negócio também muito interessante, muito bom, porque eu estava um dia no estúdio e eu vi uma live, se eu não me engano, foi do Bob Sinclair, passando pela internet e vi à toa, falei assim, não estava fazendo nada, e era um domingo. E eu peguei, quer saber? Eu vou ligar aqui o meu Instagram, pôr no live aqui, põe na parede, só ambiente mesmo, não tinha um cabo, nada. E vou ficar tocando aqui. O que acontece? Brincadeira. Cara, eu fiquei tocando ali quase 2 horas. Quando eu terminei, eu tinha tido muitas visualizações. Tipo, 100.000 pessoas viram. O total ali, entra e sai, entra e Exato, sai. entre eles, e muitos amigos mandaram, cara, você tem que fazer isso de novo. Foi muito legal. Eu falei, pô, legal, porque eu tava me divertindo também. E era uma terapia. E eu chamei o Gui Pimentel, falei, Eu me lembro de umas que vocês fizeram no então, rooftop ali, foi quando a gente criou na sacada, porque na sacada. era na casa da minha mãe tem uma sacada bonita, com visual legal, e eu falei, Gui, deu certo essa live aqui de brincadeira, vamos fazer sábado que vem lá na sacada da minha mãe? E virou na sacada. Então a gente fez durante mais de 1 ano e meio, Puta nome legal, hein? e todo sábado, das 4 da tarde às 11 meia-noite, sem parar. E foi a nossa terapia, cara. Foi assim como a gente se salvou dessa loucura toda. Ela durou foi todo fim de semana? Todos os finais de semana. Caramba, Buga, eu não tinha me ligado nisso, cara. É, todo sábado, cara. Vou te falar assim: se não aconteceu algum, foi porque o Gui não podia. Não sei, cara, acho muito difícil. Acho que foram quase todos mesmo. Caramba, cara. É, Você chegou a registrar isso pra YouTube também? registramos. Eu tenho algumas lives No YouTube? no YouTube. Pô, que bom, cara, que bom. Sim, Bom. sim. Tá lá documentado. Ô, Buga, o que é maturidade artística pra você hoje, cara, aos 35 anos de cabine? Autoridade artística. Maturidade artística. É sangue frio, cara. É saber que nem você falou agora há pouco, pô, você tem que se virar ali, tá numa situação adversa, respirar e saber que você vai saber contornar aquele obstáculo ou alguma coisa ali no meio da noite, ao vivo, e você vai fazer daquela noite uma noite boa que funcionou. Ainda tem um friozinho na barriga antes do palco ali ou não? Sempre tem, Sempre tem? sempre tem. Isso é bom, né? É bom, é ótimo. Ah, meu Deus do céu. Buga, quem é você depois que desliga a luz, o som e tal? Tem algum hobby e tal? Como é que é? Cara, eu tenho 2 filhos, Uhum. eu convivo muito com os meus filhos, tenho uma rotina durante a semana de acordar cedo para levar na escola, buscar na escola. Cedo que hora? 5 ou 7? 7. Uau. É, levar no clube para fazer as atividades esportivas, participar mesmo da vida deles, enquanto durante a semana, no final de semana, eles vão para casa da mãe, e daí eu tenho o meu tempo também para trabalhar, então as coisas vão se encaixando. Mas eu diria que eu gosto de um pouco de jogar tênis, de jogar futebol não jogo mais, mas jogar tênis, assistir futebol, mas é mais ouvir música mesmo. Quando eu não tô fazendo nada, eu tô ouvindo música. E quando você não ouve música, o silêncio também é importante pra você, Buga? Muito, muito. Você gosta daquele momento? Puta, eu ficar 2 horas sem ouvir nada e ficar de boa. Tem uma rotina, Michel, que é o seguinte, ó, vamos supor, não vou levar meu filho na escola, não tá comigo, ou até levo na escola, volto, sento no meu sofá e eu fico 2 horas tomando um cafezinho e às vezes sem nada, só para ter silêncio ali. É importante, É né? muito importante. É muito importante. É muito importante. É muito importante. É gostoso. Buga, tem algo que te preocupa na cena atual? Não. Você viu todos os ciclos, né? Você viu o ciclo de todos os grandes nomes. E hoje a gente tem mega nomes.
Como é que você tá vendo esse momento atual, cara? Eu vejo com bons olhos, eu acho que tudo tem espaço para todo mundo, para todos os estilos, para todos os gostos. Então, cara, o importante é saber o que você quer fazer e seguir. E eu vejo com bons olhos, entendeu? Isso aqui me atrai mais que aquilo, então não tenho que me preocupar com isso. Vou dar atenção e vou aprender aqui por onde eu acho que é. Falando ali dos anos 96, 2000 e tal, por mais que tenha entrado a Ambev com milhões e tal, uns festivais ali. Aliás, teve alguns antes, né? O Camel, teve alguns festivais antes do próprio Skull Beats. Mas a gente não imaginava cachês milionários, né, Bulgar? Que momento que você caiu sua ficha assim? Falou, caramba, meu, Eu acho que não caiu bora, né? até agora, é coisa gigantesca, né, cara? É que também teve Ninguém imaginava, Bulgar. é que também teve essa vou cara, com o crescimento do DJ, da notoriedade do DJ, um pouco que dividiu espaço com bandas, né? E aí, cara, puta, imagina o rolê que era a logística pra você levar uma banda pra tocar lá não sei aonde. 40 voos. 40 voos, equipamento, a guitarra, 20, equipe de 30 negros. Aí um DJ, porra, dá pra você pagar um puta cachê e todo mundo vai ganhar dinheiro, né? E o cara ele fez por merecer aquilo, ele tá vendendo, ele vende ticket, muito ticket, né? E a conta é essa, vende ticket. Eu acho que essa época aí o máximo era 2 dígitos, né, cara? É. Essa época aí. 2 dígitos. Comenta aí o que tá achando desse papo. É uma grande honra tê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo ao Refresco Sonoro. Lembrando do nosso propósito, histórias reais de quem fez a cena com propósito. Beleza? Seja sempre bem-vindo. Buga, vou fazer um ping-pong com você. Cadê o ping-pong? Aqui. O que a música te ensinou sobre o ser humano? A música me ensinou sobre o ser humano, olha que o ser humano, ele é muito heterogêneo, né, cara? Ele é muito complexo e ao mesmo tempo eles recaem numa coisa só, que é independente do estilo, a emoção que a música causa nas pessoas é um ponto de encontro, cara, um ponto comum. Lindo. O DJ Buga mudou mais que o homem Buga ou o contrário? Eu acho que os dois, se eu tivesse que arriscar, eu diria que o homem mudou mais. O tempo, Buga, te trouxe mais paz ou mais perguntas? Mais paz. Que bom ouvir isso. Essa é meio clichê, mas o que ainda te emociona profundamente numa pista? Não é um sorrisinho que você adora dar. Aliás, esse cara é muito. Ele tô fazendo. O Buga tem uma simpatia no palco com poucos. Mas aquela profundidade numa pista de dança. Cara, é difícil descrever porque é uma sensação. É você tá, é como, tá bom, eu já usei essa analogia, tá? É como se você estivesse marcando um gol, final de Copa do Mundo, o Brasil sendo campeão, com um puta golaço de bicicleta. Porque é a hora que combina tudo isso. Você tá tocando bem, a galera tá receptiva pra tua música, A vibe. a tal da vibe. E aí tá todo mundo, não é que é um ou dois. Aí a energia, ela, assim, ela explode de um jeito que essa sensação ela multiplica, assim, uma muito forte, entendeu? Lava a alma, né, Buga? É de lavar a alma. É como Né? é um termo, uma expressão muito bem usada que é de lavar a alma. É um momento assim, E é difícil de explicar, né? Porque ninguém entende isso. ninguém entende A isso. troca da energia ali. E ela é real. É. Ela é real, né? E eu tô falando assim, daquela hora que juntou tudo. Você tá com um sound system bom, numa noite boa, tem uma galera legal que tá curtindo o teu som. Vai somando isso, uma coisa, vai empilhando isso uma coisa em cima da outra. Cara, chega uma hora que é o êxtase mesmo. É verdade. É verdade. Um disco que te transformou, Buga. Putz, cara,
Michael Jackson, né? E Daft Punk. São os meus 2 grandes ídolos. 2 pistas inesquecíveis. Que tenha muita vibe, por exemplo. O Réveillon do Taípe é uma pista inesquecível. E eu diria que o Clube Base. Que bom! Clube Base. Um erro essencial para quem está começando, Buga. Um erro essencial para quem está começando. Arrogância, né, cara? Arrogância. Tem que pagar por isso, né? Vai pagar. Não é que tem que vai pagar. De uma forma ou de outra, agora a conta chega. Um silêncio marcante no set. Silêncio. Cara, eu tava tocando no Skull Beats, numa tenda que ia tocar depois o Roger Sanches. Na época eu tocava com vinil. E naquele frenesi, naquela coisa, eu puxei a agulha do disco que tava tocando. Pista lotada, assim, meu. Mas eu tive um puta sangue frio. Eu simplesmente, não é que eu peguei e comecei a fazer assim, ó, como se eu tivesse feito de propósito. E a galera improviso. Tive sangue frio. Na verdade, foi um instinto. Foi um instinto. É. Sobrevivência ali. Sobrevivência. Ou acaba a minha carreira, pum! Exato. Pum! E aí eu voltei, aí todo mundo... Deu super certo. Super certo. Uau! Que legal! Buga, demais isso, cara. Aliás, foi na época do Another Chance. Foi. Então, assim, você tava meio ali porque a música... Exato. É isso aí. Ô, Buga, um conselho que doeu, mas te salvou. Conselho que doeu, mas me salvou? Putz. Cara, difícil, hein? Sei lá. Tá bom. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém? Ninguém é de ninguém. Dói, hein? Dói. Buga, antes do encerramento, eu sei que você é fã e a Booger tá conosco desde o primeiro. Encontrei o Buga, inclusive, na Booger faz uns 3 anos. Nem sei se ele lembra disso. Lembro sim, claro. E é uma lanchonete com 50 restaurantes. Trouxe o primeiro Smash Burger para o Brasil, 50 lojas no Brasil. Muito obrigado, Booger. Buga, o teu Booger está aqui e vamos jantar em breve. Mas antes tem um encerramento. Buga, o que é sucesso para você? Essa palavrinha pode mudar muito no meio artístico, mas para você, sucesso, o que é sucesso? Paz. Uau, também acho. Muito bem, Buga, tô contigo sempre. O que você diria para o teu eu no início de carreira? Eu diria assim... mais paciência. Paciência. Eu era um pouco impaciente. Quanto mais o tempo passa, mais os conselhos envolvem paciência, Buga. Porque se você é observador e autocrítico, você repara isso com mais facilidade, né? Não fica só apontando o dedo. Você repara que às vezes você foi impaciente, que aquilo você pode melhorar. E é engraçado, né? Porque quanto mais paciente você é, mais as coisas se encaixam. Né? Do jeito que tem que ser, né? Do jeito que tem que ser. Boa, Buga. Muito bem. Buga, últimas 3 perguntas antes de um pedido para você aqui. O que o público não sabe do Buga, mas poderia saber sobre você? Coisa que você nunca falou, talvez. Quem sabe do meu nome não vão saber também. Eu sei teu nome. Não, mas não pode contar, não pode contar. Nome lindo. Não, é que o pessoal acha que é nome artístico, né? Buga é apelido de infância. Ótima deixa. Como nasceu o Buga? Meu pai me chamava de Buga porque eu parava de chorar no colo dele. Que legal. Mas daí, é tipo Buga? Buga, parava de chorar e virou Buga. Fofo. Virou uma referência, um dos nomes que representa a música eletrônica no Brasil com muita qualidade. Se você ainda não ouviu o Buga tocar, você tem que ouvir. Esse vídeo vai estar na internet por muitos anos e um dia terá milhões de visualizações. Você vai lembrar e comenta aqui. Eu ouvi o Buga e ele é fantástico. Buga, o que a música eletrônica representa na sua vida em termos absolutos? Tudo. Tudo, né, cara? Pronto. 35 anos de música. 35 anos de música, né? Eu só penso em ouvir música, cara. 35 anos de música eletrônica. De música eletrônica. Fora guitarra. 35 anos de música eletrônica. Rafael. Não é pra pouco. Você tinha 5 aninhos, Rafa. Tinha 5... Não, tinha 6.
Tinha 6 Você anos. tinha 6 anos, cara. E o Guga já tava fazendo a festa. Respeita o pai. Respeito. Parabéns, Buga. Obrigado. Buga, última pergunta antes de uma palavra sincera para a nova geração que vai ver isso ao decorrer dos próximos anos. Essa é a minha última pergunta como Michel para você, antes de agradecer a presença. O que você gostaria que ficasse vivo quando, infelizmente, o seu nome não estiver mais nos flyers? Cara, esse espírito, né, de fazer as coisas com paixão, de realmente se Aprofunda mais, Buga, porque as pessoas aprofundar não mais. entendem o que é a paixão, vai ser com paixão às vezes. Precisa ter paixão para fazer o que gosta. Precisa ter paixão de fazer o que gosta Viver do que mesmo. gosta. Viver- Viver do que gosta. Então, e faz diferença. Você não acabou de falar que as coisas vão se encaixando? Eu acredito muito nisso, nesse quebra-cabeça, entre aspas, que é se você faz o que se você acredita no que você gosta, se você se empenha no que você gosta, se você não passa por cima de ninguém, e se você é paciente, você tem grandes chances de viver do que te alimenta, do que te deixa feliz. Cara, porque eu vivi isso, né? Então eu posso falar de cadeira. É isso. Que mensagem! Eu acho que eu nem preciso pedir mais uma, né, Rafa? Buga, eu queria te agradecer muito. Quero Obrigado, dizer que você é prazer. muito importante na minha vida, na minha formação musical. Hoje, atualmente, estou com 41 anos. Esse podcast tem como propósito realmente falar com os professores. Aham. E eu tive a oportunidade de ouvir a partir dos meus 15, 16 anos de idade, cara. E foi muito bom. Comprei muito disco o resto da minha vida por você. Muito obrigado. Obrigado, Buga. Valeu. Valeu, Foi um bro. prazer. Valeu. Galera, e você já sabe, esse podcast é para você que é fã de música eletrônica. Seja sempre bem-vindo. Às quartas-feiras estamos aqui, sempre com um professor, com uma aula magna para ti, para fundamentar, trazer educação para hoje e para sempre, porque são pessoas reais, com histórias reais de quem viveu música eletrônica desde o início aqui em São Paulo. Deixa teu like, comenta, valeu. Estamos em todas as plataformas. Esse é um projeto meu e do Rafa com muito amor, muita paixão. A gente vive isso. Nós respiramos música eletrônica. Seja sempre bem-vindo. Valeu. Muito bom. Valeu, Buga. Valeu. Demais, gostou? Gostei, adorei. Pô, cara. Espero que vocês tenham gostado Eu não- também. Pô.